Capítulo 346 Cortando o preço. Meu nome é Kaidie. Posso perguntar o que os 4 jovens mestres estão procurando para comprar? Uma garota doce e fofa se sentou em frente a Nili e os outros 3. Sua voz suavizou os ossos daquele que ouviam. O pavilhão Tesouro Celestial realmente sabe como fazer negócios. Eles mandaram tal belezura. Provavelmente será impossível para nós não gastarmos dinheiro. Gubei gargalhou. Jovem mestre está me bajulando. Como pode a aparência de Kaidie possivelmente justificar tamanho elogio? A garota disse um pouco tímida. Gubei novamente, mostrou seu modo hedonista de ser. Ele olhou com um pouco de luxúria, o que fez o rosto de Kaidie ferver. Chega. Vamos conversar sobre coisas sérias. Nili suspirou enquanto batia no ombro de Gubei. Nili olhou para Kaidie e perguntou, Senhorita Kaidie, eu quero comprar muitos artefatos de nível 6 e acima. Quais tipos de produtos você tem que se encaixam nessa descrição? Artefatos nível 6 ou acima. Kaidie estava levemente atordoada. Um único artefato de nível 6 era avaliado em dezenas de milhares de pedras espirituais. Eles somente tinham uma dúzia deles em todo o pavilhão Tesouro Celestial. Já para aqueles que eram classificados acima do nível 6, eles tinham ainda menos. E a primeira coisa que Nili disse, quando ele abriu sua boca, foi que ele queria comprar muitos. Um conjunto de armadura de artefato nível 6 era tão duro que até mesmo um especialista do reino eixo celestial teria dificuldades em quebrar. Já os artefatos de níveis maiores, você poderia apenas achá-los no lendário pavilhão Forja de Deus. Seria impossível achá-los tão perto da seita Penas Divinas. Liu Feng sentado do lado, agindo um pouco distraído. A garota que sentava em sua frente o chamou, jovem mestre, você ainda quer esse artefato? Esse artefato é um pouco caro. Traga um diferente. Liu Feng balançou a cabeça e pareceu um pouco tímido. O artefato de nível 6 perante ele custava mais de 50.000 pedras espirituais. Tão caro. Se ele comprasse, ele não teria muitas pedras espirituais sobrando. Oh! A garota pareceu um pouco desapontada enquanto continuava. Se o jovem mestre ainda quer ver outros artefatos, então o dia trará eles para você. Liu Feng olhou para as paredes, que estavam cheias de artefatos. O de menor nível entre eles era nível 5. Seu olhar caiu em um dos artefatos de nível 5 enquanto ele disse, Senhorita Udie, traga-me aquela peça. O lado da mesa de Nili não se incomodou com Liu Feng. Eles simplesmente continuaram a conversar entre si. Coisas como artefatos são facilmente roubados se você for morto. Entretanto, se você tiver um artefato de nível 6, então mesmo o especialista do reino eixo celestial não terá facilidade em matar você. Já para os especialistas do reino do dragão, eles geralmente não aparecem tão perto da seita Penas Divinas. Eles definitivamente irão se dirigir mais profundamente no mundo exterior. Disse Gubei. Li Xingyun olhou para Nili enquanto sorria, vamos ouvir a opinião de Nili. Nili disse, já que nós estamos planejando comprar algo, então é claro que nós iremos comprar um conjunto para todo mundo. Não apenas para mim. Todos estavam atordoados enquanto olhavam para Nili. Um conjunto de artefatos nível 6 eram avaliados em dezenas de milhares de pedras espirituais. E Nili planejava comprar vários. Ele iria comprar um conjunto para cada um deles.
Nili passou seus olhos pelo muro próximo, observando os artefatos em exibição. Então, ele apontou para uma distância e disse: Senhorita Kaidie, por favor traga aquele artefato para mim. Aquele era um artefato de nível 6 espada meteorito. Jovem mestre realmente tem bom gosto. Esse é um artefato de nível 6 espada meteorito. Ela é definitivamente o melhor entre nossos artefatos de nível 6. Ela é tão afiada que pode cortar armaduras de nível 6 comuns. Kaidie sorriu. Ela graciosamente removeu a espada meteorito da parede e a carregou para a mesa. Essa é uma boa espada. Gubei avaliou o corte da espada e seus olhos se iluminaram. Desde que ele pratica a intenção da espada, ele era naturalmente apaixonado por espadas. Quantas pedras espirituais por essa espada? Nili perguntou a Kaidie. Kaidie apertou os lábios e sorriu. Essa espada meteorito custa 76.000 pedras espirituais. 76.000 pedras espirituais. Seus corações tremerão. Essa espada era barbaramente cara. As palavras de Kaidie, Nli sorriu. Senhorita Kaidie, você venderia ela por 36.000 pedras espirituais. Se você estiver disposta, nós a levaremos. Kaidie ficou atordoada momentaneamente com as palavras de Nili. O preço de varejo dessa espada meteorito era de 76.000 pedras espirituais. Entretanto, seu preço base era de aproximadamente 35.000 pedras espirituais. Esse era o preço mínimo do pavilhão Tesouro Celestial para essa espada. Uma criança extravagante normal que poderia pagar a espada meteorito começaria a cortar o preço com um rosto pálido. Entretanto, eles não iriam cortá-lo tão cruelmente como Nili fez. Ele era tão formidável e cortou-o para metade do preço de uma vez só. Esse era o menor preço de venda possível. Kaidie ainda era incapaz de sair dessa. Jovem mestre, eu temo que nosso pavilhão Tesouro Celestial não pode aceitar esse preço. Kaidie fingiu estar em uma situação difícil. Essa é minha única oferta. Se você pedir por mais uma pedra espiritual, então não vou querer mais. Nili riu enquanto olhava para Kaidie. Kaidie sorriu amargamente. Cof, cof. Certo então. Essa espada meteorito foi vendido para o jovem mestre por 36.000 pedras espirituais. Ela não sabia mais como avaliar Nili. Se Nili tivesse oferecido a ela 34.000 pedras espirituais, ela definitivamente teria barganhado com ele, ou recusado a vender. Entretanto, ele ofereceu 36.000, que estava dentro da margem de preço do pavilhão. Portanto, ela não poderia espantar tal cliente. Quase todo mundo, de Gubei para Li Xingyun, estavam espantados. Eles não sabiam que era permitido barganhar no pavilhão Tesouro Celestial. E Nili tinha cortado o preço na metade. Mas o que eles estavam ainda mais atordoados foi com o fato de que Kaidie tinha atualmente aceitado o preço. Entretanto, Lu Piao não estava nem um pouco surpreso. Não era normal cortar o preço pela metade. Certo então. Eu levarei essa espada meteorito por 36.000 pedras espirituais. Nili sorriu e jogou a espada para Gubei. É sua. Obrigado. Gubei estava extremamente animado. Havia finalmente uma espada apropriada para ele. Liu Feng também estava atordoado com o que acabou de acontecer. Então era permitido barganhar no pavilhão Tesouro Celestial.
Jovem mestre Li, essa é um artefato de nível 5 picada gélida. O preço é 12.000 pedras espirituais. O que você acha? O Die perguntou a Liu Feng. Eu ofereço 6.000 por essa ferroada gélida. Liu Feng abriu sua boca sem pensar. Ele estava copiando o estilo de barganha de Nili. O pavilhão Tesouro Celestial estava fazendo muito lucro com esses artefatos, por isso, cortar o preço pela metade não deveria ser um problema para eles. O Die mostrou um sorriso torto para as palavras de Liu Feng e sorriu amargamente. Jovem mestre Li, eu temo que nós não podemos aceitar esse preço. Eu estou oferecendo apenas 6.000 pedras espirituais. Qualquer um a mais e não vou querer. Liu Feng disse firmemente. O Die reprimiu sua expressão enquanto começava a guardar a picada gélida, e educadamente disse: minhas desculpas, jovem mestre Li. O menor preço possível para a picada gélida é de 12.000 pedras espirituais. As palavras de Wu Die, o rosto de Liu Feng ficou preto. Alguém como Nili poderia cortar o preço na metade e aquela garota aceitou na hora. Então por que o Die tinha guardado o item quando ele cortou o preço pela metade? Liu Feng estava extremamente enraivecido em seu coração, mas ele não estava em posição onde ele podia explodir. O Die não podia evitar murmurar em seu coração. Esse item só custava 12.000 pedras espirituais. Como o primeiro na linha de sucessão da família Chamas Cinzentas, Liu Feng atualmente teve a coragem de pedir por 6.000. Já para a ferroada gélida, eles definitivamente não iriam vender por nada menos do que 10.000 pedras espirituais.